Quando as pessoas me comparam um pouco com o Lula, eu dá vontade de me dizer, me respeite. Sabe? O Lula perdeu o pulso faz tempo. Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande, e é agora. O Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi caçada. O Michel Temer foi parar na cadeia. O preço da gasolina é o governo, sócio controlador da monopolista Petrobras. Então por que o preço da gasolina não está baixo? Aqui não está R$1. Se você deixar, eu explico. Tá. Eu sou advogado e professor de direito, não é que isso... Não, mas eu leio também. Governador, eu leio também. Mas a lei Petrobras é um monopólio. Dados do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo, para eles descobrirem isso era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quisesse, criar a narrativa como você quisesse, hoje não. Gostemos ou não, 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais e os 20% remanescentes por um oligopólio de 7 irmãs, as famosas 7 irmãs. O que eu posso prometer é que a negociação será à luz do dia e não envolverá ladroeira. No meu governo eu não roubo e não deixo roubar. Agora vamos lá, o presidente desenha tem que separar duas agendas. Uma, a agenda do dia a dia do governo. Eu começo audaciosamente abrindo mão da minha reeleição em troca da reforma do país. Por quê? Porque não se confessa, mas no dia a dia, boa parte do antagonismo do presidente da República e da rendição do presidente da República, essa bandalheira, essa roubalheira, essa clientelismo, etc., é medo de CPI e conchavo para a reeleição. Primeiro, quem o senhor enxerga hoje como possível herdeiro de Jair Bolsonaro? É Tarcísio de Freitas? Pode ser Michele? Quem é perigoso para o Brasil é a Michele. Perigosíssimo para o Brasil, porque domina a lambança. Domina a lambança. O que é dominar a lambança? Como é que ela é uma demagoga arrematada, assim. Vai em cima, olha, não tem essa história aí de Estado laico, não, nós temos que avançar com a religião tem que dominar a política e tal. Essa confusão maior de religião e política. Não é só isso não, Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio, aí de repente os móveis aparecem, pode fazer isso não. Agora, como isso não. Aí no 7 de setembro, a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. Mas hoje o Lula é o candidato mais forte para a reeleição em 2026, quer dizer, a esquerda... Olha, o Lula só sai do poder morto. O Lula perdeu o pulso faz tempo. Quando ele assina a carta aos brasileiros, ele abre mão de qualquer, mesmo empírica, de qualquer formulação, de qualquer mudança mais profunda. E acredita que vai dourar a pílula da perversão econômica brasileira, da nossa tragédia social, da nossa tragédia nacional como um país decadente, sob o ponto de vista, vamos dizer, dos padrões de superação da nossa deseducação, dos padrões nosso padrão de saúde, dos padrões do nosso comportamento tecnológico, na nossa maturidade tecnológica. Tudo isso o Brasil está em decadência franca. O problema do Brasil é a generalização e a transformação da corrupção numa ferramenta central do modelo de governança política do país. E isso é garantido pela impunidade. Então você diria, com a minha vivência de 42 anos, a corrupção no Brasil só aumentou. Só aumentou. Então agora a rivalidade trágica, eu não gostaria de entrar nesse campeonato como juiz, sabe? Eu não quero ser melhor do que ninguém, apenas eu me comporto. A corrupção no governo do PT foi, como eu lhe disse, transformada numa ferramenta central do modelo de governança. Eu vi isso por dentro, eu era ministro do Lula, percebe? Eu fui chamado, tendo sido candidato contra ele, fui chamado para ajudar e como eu fiz lá atrás, ajudei a fazer o Plano Real. Eu quero ajudar o Brasil e depois que eu vi que eles se corromperam, eu me afastei. E não me afastei em segredo, eu denunciei, fui processado pelo Michel Temer, fui processado pelo Eduardo Cunha, sabe? Denunciando essas coisas. Eunício Oliveira me fez 60 processos, todos por dano moral, porque eu denuncio. O Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras por Eunício Oliveira. Com quem que o Lula está hoje? Com o Eunício Oliveira. Percebe? Nós vimos chocados, especialmente imagina na cabeça de um jovem, sabe, pobre, com vontade de consumir o tablet, o celular, o smartphone e não ter dinheiro, o pai e a mãe faltando comida em casa, liga a Jovem Pan e aí vê aquela mala de dinheiro, 51 milhões, te lembra? Né? A fotografia do Gedel e tal, com aquela fotografia, isso destrói a confiança da população na linguagem da democracia, que é a política. Sabe com quem o Lula está agarrado hoje? Com o Gedel Vieira Lima. Percebe? Isso não é possível. Aí diz, não, mas o Bolsonaro... Ora, o Bolsonaro foi eleito como um protesto contra essa percepção da população brasileira correta de que a corrupção virou um elemento orgânico ao modelo de poder do PT. Então, repare, tudo bem. Evidentemente que é muito melhor você criticar um governo como o do Lula
do que criticar um governo como o do Bolsonaro. Caramba, mas nós vamos ficar amarrados nessa âncora mortal? Para mim, não. Ao invés de eu comparar as coisas com o passado, eu comparo com a promessa que foi feita e está muito longe de ser atendida, e comparo também com as condições objetivas de fazer diferente. E eu sei que podia ser. Agora, o ministro Haddad, ele diz, olha, tem que ter uma certa ordem, nós estamos taxando os grandes proprietários, o grande dinheiro, vamos tentar não estourar o orçamento. Isso você não acha um caminho razoável? Acho, só que é mentira. Por quê? Por quê? Porque o Haddad não propôs uma única providência, uma sequer, que de fato taxe os mais ricos no Brasil. Não, é lá fora, fundo de quem tem... Não, nem isso. É quem tem fundo. Mas repare, vamos lá, eu sei o que você está falando, é porque a carga de propaganda do governo é essa. Então, os fundos exclusivos sempre pagaram imposto no Brasil. Pagavam 15%. Com o Haddad, só que era uma vez por ano. Agora, com o Haddad, reduziu para 8% em 6 meses. É uma fraude. Ele reduziu os impostos sobre os fundos exclusivos. Lá fora, todo mundo está pensando pela propaganda que eles vão cobrar sobre o patrimônio estocado dos endinheirados brasileiros que botaram dinheiro lá fora. É mentira. Eles vão cobrar uma fração mínima que eu ainda quero apurar. Como é que vão fazer isso processualmente? Porque isso está hospedado em paraísos fiscais. Só sobre o rendimento. Ora, o rendimento em dólar não é como o rendimento aqui, que você paga 140% da CDI numa aplicação nesses bancos de primeira linha que tem infiltração dentro do Banco Central. Não, isso... Então, repare, sabe o que é tributar mais rico? É imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que só o Brasil não cobre, e eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Sabe o que é cobrar? É fazer uma alíquota mais progressiva, diminuir a alíquota dos pobres, que a partir de 2 salários mínimos pagam 15% de imposto de renda, e aumentar dos super ricos. É criar um tributo com alíquota fração mínima sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais nas pessoas físicas, que arrecada 70, 80 bilhões de reais. Isto é tributar. Entre 1995, data do Plano Real, que eu ajudei a fazer, e hoje, a China, na data já com quase 1 bilhão de habitantes, 890 milhões de habitantes, tinha um PIB menor do que o Brasil. Em 1995, quando nós fizemos o Plano Real, o PIB brasileiro, e nós tínhamos ali menos de 200 milhões de reais, era discretamente maior do que o PIB chinês. O que quer dizer que, dividindo por cabeça o PIB chinês menor do que o Brasil, para quase 1 bilhão de habitantes, e o PIB brasileiro maior do que o chinês, por quase 200 milhões de habitantes, bem menos de 200 milhões de habitantes, nós éramos, por cabeça, muito mais ricos do que os chineses. Hoje, a China é 14 vezes o Brasil. Assim, é um número. Nós podemos perfeitamente aceitar o número, relativizar o número, adorar o número, odiar o número, protestar contra o número, mas é um número. Hoje, a China, dentro do mesmo período, virou 14 Brasis, dentro do mesmo universo global de ameaças e oposições. Como as escolhas do presidente Lula agora estão gerando resultados e colocando o governo numa crise em todas as frentes ao mesmo tempo. A segunda metade do governo Lula 3 enfrenta a colheita das próprias escolhas. Quando a gente olha para a economia, um ministro que é questionado, recebe fogo amigo e inimigo, como Fernando Haddad, um ministro que não consegue concretizar as ações que conversam com o mercado, que trazem um Brasil não só mais próspero, mas principalmente com mais credibilidade em suas contas, não é um ministro fraco, é um ministro sem condições de fazer aquilo que o governo diz que tem que ser feito, que a economia prova que tem que ser feito, mas não é feito. É só lembrar de novembro, né, quando o governo fez um dos maiores erros, inclusive considerados do governo na economia, mandar um corte de gastos prevendo um outro gasto, que era a questão do imposto de renda. Então, com mensagens difíceis, com essa questão de você acordar, depois de dormir muito tempo, tem esse efeito. Porque aí você acorda, você começa a agir, mas o resultado das suas ações também demora muito tempo. Haddad está no foco, mas essa reclamação no bastidor, conversando com políticos do Congresso, conversando com políticos do governo, conversando com analistas e até marqueteiros, a gente vê de forma muito clara que isso é um recado sobre a realidade.